Senhoras e senhores, boa noite. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês que atendeu o nosso convite para estar aqui essa noite. Antes de compormos a mesa, gostaríamos de fazer algumas considerações. Em relação à metodologia da audiência, o objetivo da audiência pública é levar o conhecimento de toda a população deste município, onde fizemos uma ampla divulgação e convite para todos os munícipes informar sobre os problemas causados pelo confisco dos repasses constitucionais referentes ao ICMS, Fundeb, transporte escolar, recursos da saúde, IPVA, piso mineiro, entre outros, por parte do governo do Estado de Minas Gerais e as medidas tomadas para amenizar as consequências da crise que o município se encontra. As dúvidas, sugestões e outras poderão ser feitas no final através de um formulário As dúvidas poderão serem anotadas na mesa onde foi feito assinada a lista de presença e, de preferência, a gente vai responder dentro da possibilidade ou teremos uma outra oportunidade para estar sanando as dúvidas. Ok? Nesse momento nós vamos receber as autoridades que se fazem presentes e que irão fazer uso da palavra nessa noite. Convidamos a excelentíssima senhora prefeita Amarine Santos Lima. Convidamos o senhor vice-prefeito Rômulo José Murta. Convidamos o vice-presidente da Câmara Municipal, senhor José Valeriano, representando o senhor Ailton Freire Jardim. Convidamos o prefeito de Ponto dos Volantes e presidente da Unvale, senhor Leandro Santana. Convidamos o vereador Clésio Freire. Convidamos também o vereador Francisco Oliveira. Convidamos o vereador Geraldo Barbosa. Também o vereador José Wilson. Registramos a presença e convidamos para tomar assento aqui na frente também o advogado Dr. Jason Sena Cabral. Convidamos também para fazer parte da nossa mesa o comandante do destacamento militar de Coronel Murta, Sargento Márcio. Registramos a presença das autoridades eclesiásticas, pastor Wilson Batista e também do pastor Ivan. Também presente todo o nosso secretariado municipal. Está presente a secretária municipal de saúde, Aurora Almeida Murta, a secretária de educação, Lódia Barbosa dos Santos, secretário de assistência social, Renato Assunção, secretário de transportes, César Henrique Murta, secretário municipal de obras, senhor Osmar. Também registramos a presença do secretário de Agricultura, senhor Helmer.
Representando o departamento jurídico do nosso município, também agradecemos a presença do Dr. Elson. Controlador interno do município, senhor Jason Kleber. Neste momento, iniciaremos as falas nesta noite, onde iremos tratar de assuntos que é de interesse de toda a população de Coronel Murta, do Vale do Jequitinhonha e do estado de Minas Gerais. Para dar boa noite, neste primeiro momento, essa primeira fala de boas-vindas, passo a palavra para a senhora prefeita municipal Amarine Santos Lima. Eu cumprimento a todos, na pessoa do senhor José Vanderleno, vice-presidente da Câmara Municipal, aqui representando o senhor presidente José Ailton, e na pessoa do colega, eu me sinto muito honrada em falar do colega, o doutor Leandro, prefeito de Ponto dos Volantes e presidente da Unvale. A Unvale, uma associação criada justamente para tentar sensibilizar as autoridades quanto ao problema que os municípios enfrentam com a dificuldade provocada pela falta de repasses pelo governo do estado. Então, o doutor Leandro é a pessoa que tem lutado diuturnamente, tentando sensibilizar as autoridades para um olhar diferenciado para o Vale do Jequitinhonha, considerando o IDH, considerando as dificuldades que o povo da nossa região passa. Então, seja bem-vindo, doutor Leandro, a esse nosso encontro. A sua presença dignifica o nosso momento. Eu cumprimento os demais vereadores, o nosso comandante, sargento Márcio. Cumprimento também o meu colega e companheiro de trabalho, vice-presidente, vice-prefeito Rômulo José Murta. Então, que esse nosso encontro seja um encontro proveitoso e um momento de esclarecimento a todos. Eu quero convidar a todos para ficarmos de pé. Vamos pedir a graça de nosso Pai para abençoar esse momento que nós nos reunimos com o intuito de trazer um esclarecimento sobre a nossa luta, sobre a nossa dificuldade e sobre a grande responsabilidade que pesa em nossos ombros em administrar municípios no momento de carência, de extrema dificuldade e que nós precisamos contar com a solidariedade de cada cidadão consciente que se disponibiliza a abraçar esse momento, querendo vencer essa fase difícil pela qual passamos. E para isso nós vamos invocar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de cada um. Nesse momento, ouviremos o senhor vice-prefeito Rômulo José Murta. Boa noite a todos. Boa noite, senhor prefeito, cumprimentar a todos aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento, não é, gente? Olha, nós estamos hoje reunidos para tratar de um assunto muito peligroso, muito preocupante, não só com o Coronel Murta, mas com todos os municípios de Minas Gerais. Hoje, Minas Gerais está no caos. Os municípios todos afundados, onde um governo irresponsável está dando calote nos municípios. Isso a gente pode chamar de calote. Graças a Deus, ele está se partindo, mas deixando o rastro de buraco de todos os municípios. O Coronel Murta hoje se encontra
quase, vou dizer, uma falência, porque Dona Filha, não sei ainda como ela está fazendo uma mágica que pelo menos está fatiando, pagando os funcionários. Ainda, né? Ainda está pagando. Não sei se daqui para frente vai continuar com essa mesma varinha mágica dela, vai fazer a mágica que ela sempre tem feito, Dona Filha. Porque é mágica mesmo, porque o governo do Estado está retendo todos os recursos do município. Aqui só em Coronel, a dia passa de 3 milhões de reais. É muito para Coronel, somos uma cidade que não tem receita própria, então nós enfrentamos uma dificuldade muito grande. E essa reunião aqui vai ser ótima para esclarecer a população o estado real da coisa que está no estado de Minas Gerais. Então, vocês prestem atenção, olha bem, e antes de vocês criticarem a administração, olha primeiro o que está acontecendo com o nosso estado, com o nosso município. Os repasses estão escassos. As suas fotografias têm vontade de fazer, mas infelizmente as condições, o governo do estado tirou as condições do município. Esse ano o repasse foi igualado, quase todos vão saber no decorrer dessa reunião. Então, gente, prestem atenção nas falas aqui que vai ter, pessoas esclarecidas, igual o prefeito de Pontos do Volante, que um grande batalhador dessa causa, sempre está lutando para ver se resolve o problema do município. E nós aguardamos, até lá, esse ano, o governo toma um pouquinho de juízo na sua cabeça, porque ele tem a responsabilidade fiscal para se cumprir. Não é possível que a justiça não vai se prevalecer nesse estado. E uma boa noite para vocês e uma boa reunião. Muito obrigado. Também ouvimos nessa noite o representante da Câmara Municipal de Vereadores, o vice-presidente José Maria. Boa noite a todos presentes. Estamos alegres por esta reunião nessa noite, por essa audiência pública. Não poderia deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade e também pela chuva que o Senhor Deus está mandando para nós. Sabemos que isso é uma riqueza e vem ajudar muito também o nosso município. Quero cumprimentar a todos em nome da nossa excelentíssima senhora prefeita Maria de Santo Limas, todos os meus colegas aqui, Francisco, Clésio, José Wilson, o vice-prefeito, o prefeito de Pontos Volante, doutor Leandro, que veio aqui nos ajudar, nos prestigiar nessa noite, para nós uma honra, e todos aqui presentes. Eu quero dizer para os senhores que a situação que o Estado está hoje fazendo com os municípios é algo crítico. Os municípios têm sofrido muito com essa situação. Eu sinto feliz de ver muitas pessoas aqui nessa noite, talvez muitos imaginaram que não vinha esse número de pessoas, mas é um número considerável. Isso é bom para que todos possam ter conhecimento daquilo que está acontecendo. Os repasses que o governo está confiscando dos municípios têm trazido grandes, sérios prejuízos. E tudo isso que tem acontecido com os gestores, com os municípios, não deixa também de repercutir no legislativo. Nós somos cobrados sempre e temos de ser cobrados mesmo, porque a população nos pôs lá para representar cada um dos senhores, eles têm por direito de cobrar de cada um de nós. E como o Executivo está passando por essa situação, o Executivo não tem como, talvez, estar atendendo os nossos pedidos. E muitas das vezes nós não contamos com a compreensão de todos, com exceção de alguns, às vezes não entendem a nossa situação, a cobrança, todos os dias nós temos demanda, todos os dias nós temos pedido. Mas aquilo que está no nosso alcance legislativo, a gente tem corrido atrás, e crendo que o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Ele pode estar revertendo essa situação e que as coisas venham a melhorar. Agora o que nos resta mesmo é nos abraçar e todos nós abraçar essa causa para que as coisas venham a melhorar. É lamentável a situação que está passando no nosso município. Mas vamos à luta, vamos à frente, não podemos abaixar a nossa cabeça. O povo nos colocou aqui, foi para que nós viéssemos a ser um representante de vocês e nós temos de lutar sempre por vocês. Então pode contar conosco, a senhora prefeita, com a Câmara Municipal,
o que estiver no nosso alcance. O senhor Ailton, presidente da Câmara por Estado, está viajando para Belo Horizonte, ele me pediu para estar representando a Câmara. Mas o que tiver no nosso alcance ali, pode contar conosco, e nós estaremos ali sempre de braços abertos para acolher a população e junto com o Executivo para continuar esse trabalho. Que Deus abençoe a todos, uma boa reunião a todos nós. A título de esclarecimento, as informações que serão prestadas nesta noite têm um respaldo legal, jurídico. Encontra-se no nosso meio todo o corpo de funcionários da Prefeitura de Coronel Murta, o tesoureiro Rafael, encontra-se também a presidente do Fundeb em Coronel Murta, também os funcionários que fazem a parte da contabilidade, todos estão aqui para dar o respaldo caso necessário. Então, neste momento, ouviremos o prefeito de Ponta dos Volantes e também o presidente da Unvale, Dr. Leandro Santana. Boa noite. Primeiro eu quero cumprimentar aqui a mesa, o vereador representando a Câmara Municipal, o José Vanderlan, o Clésio, o Francisco, o Geraldo, o José Wilson, vereadores aqui da cidade. Cumprimentar o Tenente Márcio, em nome de quem cumprimento os demais membros da nossa honrada e competente Polícia Militar de Minas Gerais. Cumprimentar o nosso vice-prefeito, Rômulo, e de maneira muito especial cumprimentar, eu vou dispensar a formalidade aqui, viu, Dona Fia? Cumprimentar a senhora como Dona Fia, que é assim que a gente conhece, é assim que a gente se cumprimenta no dia a dia, da mesma maneira que eu também dispenso a formalidade de chamar de doutor, embora eu seja advogado, mas estou prefeito e a partir de agora eu quero poder cumprimentar e agradecer cada um de vocês aqui da bonita cidade de Coronel Murta. Já estive aqui outras vezes, mas hoje, como cheguei um pouco mais cedo, pude dar uma volta pela cidade e ver como a cidade está bem cuidada, como a praça está limpinha, como tudo está organizado. É uma cidade de fato muito bonita. Quero agradecer a cada um pela recepção que tive aqui e agradecer ao nosso Criador pelo momento de estarmos juntos aqui, reunidos, apesar das dificuldades, mas é um momento também de confraternização. Vou tomar a liberdade de falar aí mais perto de vocês, para poder falar um pouco da nossa trajetória, da nossa luta até aqui. Eu já fui apresentado, eu sou o Leandro Santana, sou prefeito de Ponta dos Volantes e fui eleito pelos meus colegas prefeitos, pelos 51 municípios que compõem o Vale do Jequitinhonha, presidente da Unvale. Gente, o que é Unvale? Unvale é a união dos municípios do Vale do Jequitinhonha. Vocês sabem que, historicamente, durante muitos e longos anos, a gente sempre foi conhecido aqui, essa região, como Médio Jequitinhonha. E aí lá em cima tem as outras cidades que são chamadas do Alto Jequitinhonha e do lado de baixo, o Baixo Jequitinhonha, que é Almenara, Rubim, Jequitinhonha, essas cidades compõem o Baixo. O Alto, Capelinha, Turmalina, entre outras. E o Médio somos nós aqui, Ponta dos Volantes, Araçuaí, Tinga, Coronel Murta. Mas enfim, e essa divisão nunca foi boa para o nosso povo. Nunca trouxe nenhum benefício para nós, porque fica o Médio com pouca representação, com 14 municípios, o Alto lá com seus 26 municípios, e o Baixo com 22 municípios, que ficou 3 associações, onde nenhuma dessas associações, de fato, conseguem ter força política para representar a nossa população. Aí ficou cada um olhando do seu lado e a gente não conseguia olhar o que a gente precisava de fato, que é o Vale do Jequitinhonha como um todo. Porque apesar de ser alto, médio e baixo, o nosso vale é muito extenso, nós temos uma população de 700 mil pessoas, mas essa divisão nunca interessou ao nosso povo. A nossa luta, o nosso problema é o mesmo. A gente sofre com a seca, sofre com o descaso do governo, sofre por ser esquecidos. E aí, nesse mandato agora, meu primeiro mandato, assim também como a Dona Fia, a gente reuniu os prefeitos e decidiu juntos criar um vale, para a gente reivindicar os direitos de vocês, do povo do Vale do Jequitinhonha. Que aí não seria mais 3 associações separadas, seria a Associação Vale representando o Vale do Jequitinhonha com 700 mil pessoas, chegando no governo do estado dizendo assim, olha, então são 700 mil pessoas do Jequitinhonha que estão aqui reivindicando isso. A gente quer, na nossa região lá, um programa eficiente que combate a seca. Foi isso que nós pensamos. Só que nós estávamos enganados, A gente pensou em lutar por novas conquistas da nossa região, quando, na verdade, nesse governo agora, nos foi tirado o pouco que a gente tinha.
nos foi tirado o mínimo, o básico, o direito que nós já havíamos conquistado, que a Constituição Federal garante, né? Porque na repartição dos tributos que o governo federal arrecada, o município, que é onde tudo acontece, que é onde vocês vivem, que é onde nós vivemos, é quem recebe menos. Isso já é constitucionalmente assim, e é quem tem a maior responsabilidade, porque ninguém encontra aqui o presidente da República nem um governador. Mas Dona Fia, que é a prefeita, vocês encontram todo dia. E vocês cobram saúde, educação, qualidade de vida, assistência social, tudo da prefeita aqui. É assim que funciona. E a gente tinha uma pequena porcentagem dos tributos que todos nós aqui pagamos para poder cuidar do nosso povo. Mas, infelizmente, o governador Fernando da Mata Pimentel, vou tratar ele aqui pelo nome, né, completo, ele usurpou, retirou, ele confiscou indevidamente os nossos direitos. E aí, gente, quem mais sofre com isso é quem menos tem, que é o Vale do Jequitinhonha. Eu sempre digo para as pessoas, olha, a gente não quer ser o vale mais pobre, nem a região de menor IDH do estado, não, mas nós somos. E vocês não podem tratar o Vale do Jequitinhonha como trata o sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Uma coisa é eles lá que têm receita, outra coisa é nós aqui que não temos. Está tirando do nosso povo o que a gente já não tem. As cidades do Jequitinhonha, Ponta dos Volantes, Coronel, Caraçuaí, por maior que seja Araçuaí, que seja um polo, depende exclusivamente dos repasses do governo do estado e da União. A prefeitura nessas cidades é a maior fonte de emprego e renda. Isso que eu estou falando para vocês aqui, quando começou essa crise, no mês de junho, ela começou em janeiro, o governador começou a cortar os recursos, a gente foi esperando melhorar, não melhorou, quando chegou o mês de junho estava grave. A gente conseguiu uma audiência com o governador, a Dona Fia teve presente, né? Tinha lá 50 prefeitos, mais de 50 prefeitos do Jequitinhonha, sentou numa mesa com ele, e eu disse exatamente isso para ele, falei, governador, a nossa região é a região de menor IDH do estado. A gente não pode ser tratado igual o sul de Minas, igual o Triângulo Mineiro, igual quem tem recurso. Lá, se esse dinheiro não chegar, as prefeituras vão começar a despedir as pessoas. Essa dispensa na prefeitura vai causar também dispensa no comércio, porque o comércio depende dos funcionários da prefeitura para poder movimentar as suas finanças, né? Governador, se a gente não pagar os nossos funcionários, as pessoas vão ter fome lá no Vale do Jequitinhonha, porque as pessoas dependem exclusivamente desse serviço. Muitas vezes é um pai de família que trabalha, uma mãe de família que trabalha na prefeitura para poder sustentar toda a casa. E aí o governador, naquele momento, se mostrou sensível e disse, olha, prefeitos, eu vou pagar para o Vale do Jequitinhonha. Vamos forró, caralho. Eu vou pagar para o Vale do Jequitinhonha, o forró é mais tarde um pouquinho, né? Primeiro a gente vai falar de coisa séria, depois do forró. Eu vou pagar para o Vale do Jequitinhonha. Vocês podem ter certeza. A gente vai usar isso que você falou, que o vale é o vale do menor IDH, então a gente vai pagar vocês. E aí os prefeitos saíram de lá com muita esperança, todos nós saímos com muita esperança, com o coração cheio de alegria, e ficamos aguardando o pagamento que seria dali a 15 dias. Mas daí a 15 dias, o governador não nos pagou. Então, reunimos de novo os prefeitos, e aí nós enchemos o judiciário de ações. Coronel entrou, Pontos Volantes, todas as cidades entraram com ações contra o governo do estado. Mas a justiça não atendeu as nossas liminar. Pedimos para bloquear o dinheiro na conta do estado. Minto, Almenara teve a liminar atendida. O juiz bloqueou o dinheiro na conta do estado para Almenara. E a gente falou, agora vai bloquear de todo mundo. Bloqueou de Almenara, a gente vai conseguir o recurso. Mas aí quando chegou no Tribunal de Justiça, que o estado recorreu imediatamente, o tribunal desbloqueou, dizendo que não era assim, que não podia comprometer as finanças do estado. Ora, as do estado não pode comprometer, as do município pode. Assim, não tem explicação, isso que o Tribunal de Justiça fez. Mas a Justiça não se pronunciou, a Justiça se calou. Então a gente partiu para manifestações. Aí foram os prefeitos para Belo Horizonte, foram os prefeitos fechar BR em Belo Horizonte, fazer manifestação, estender faixa, foram os prefeitos fechar BR em Teoflotone, fazer manifestação, estender faixa, falar com o governador em plena campanha eleitoral, e mesmo assim o governador não nos ouviu. Em plena campanha eleitoral ele pagou 6% do que estava devendo, que aí foi 6% no momento que todo mundo precisava de alguma coisa, que todo mundo pegou aquele dinheiro e pagou ali a sua folha do jeito que deu, inteirou recurso próprio e pagou do jeito que deu. E naquele momento eu falava no grupo de prefeitos, né, falava, gente, olha, o problema é depois da eleição, porque a gente sabe que o Pimentel não ganha essa eleição.
E a partir do momento que ele perder a eleição, a gente vai ter sérios problemas. E foi isso que aconteceu. Ele retirou agora todos os nossos recursos. Nem aquele pouquinho que ele estava passando para tentar, sabe, amenizar as coisas, ele não está passando mais. E aí a gente agora, todas as prefeituras, mas de Minas Gerais, mas principalmente da nossa região, que são dependentes desses recursos, do Estado e da União, estão sem ter como pagar, principalmente, os seus servidores da educação. Estou trazendo para vocês aqui um depoimento do que nós fizemos até aqui. Os prefeitos, em nenhum momento, e aqui eu quero testemunhar em favor da dona Fia, que desde a nossa primeira reunião, do início da história toda da Unvale, esteve presente na Unvale, na MM, viajou, sabe, não mediu esforços para defender Coronel Muta. Arregaçou as mangas e a gente seguiu defendendo, lutando. Nós fizemos tudo que vocês podem imaginar. Conversamos primeiro com o governador, ele não teve palavra e não cumpriu com a gente. Primeiro foi o diálogo. Fizemos ações na justiça, a justiça não nos socorreu, né? E depois manifestamos, até certo ponto, resolveu alguma coisa. Mas de repente, o governador, depois de ter perdido a eleição, não se importou mais com a situação dos municípios. Estou fazendo essa prestação de contas aqui para vocês, porque de repente o cidadão está em casa, ele não vê o que o prefeito faz. Sabe, não que as pessoas não queiram ver, mas é porque a gente no dia a dia tem tantas atribuições e não estamos acompanhando o dia a dia dos prefeitos, né? E por fim, pessoal, agora nós fizemos uma reunião em Pedra Azul. Uma reunião onde tinha, né, como foi uma reunião emergencial, já foi chamada assim, reunião emergencial, porque já tem prefeituras que tem 2 meses que não paga a folha, que não paga os servidores da educação. Tem prefeitura que está parcelando o salário, né, ainda do mês de setembro. Tem prefeitura que não tem previsão nenhuma de pagar o mês de novembro agora, e são muitas, essa ali é a grande maioria. 90% das prefeituras da nossa região, posso dizer para vocês, não sabem se vão pagar o mês de novembro. E todos nós, ninguém pode dizer que o servidor pode virar e falar, eu vou pagar o 13º. A gente não consegue fazer isso. Nós não conseguimos planejar nada. Estava na minha cidade conversando com a minha equipe de contabilidade, quando eu falava, olha, a minha maior tristeza é essa, sabe? É não poder planejar sequer o que nós vamos fazer no final do ano. É saber que vai ter o aniversário da cidade, talvez eu não possa comemorar. Porque se eu não puder pagar o servidor, eu não tenho o que comemorar. É saber que vai ter o Natal e eu não vou poder colocar uma luz na praça para me poder dar alegria para as famílias. Parece bobagem, gente. Parece bobagem. A luz do Natal, isso não é importante. Isso aumenta a autoestima das pessoas. Isso deixa a gente feliz. Ir para a praça com nossos filhos, ver a praça enfeitada, ver as pessoas contentes. Isso é bom para todo mundo. Isso nos faz bem. Mas, infelizmente, eu acredito que na minha cidade, eu não sei aqui o que a dona Fia vai poder fazer, eu acredito que eu não vou poder fazer isso. Porque eu não consigo planejar nada. E eu não autorizei a compra de uma lâmpada de Natal, porque primeiro a gente tem que tentar, pelo menos, pagar as pessoas que estão no dia a dia nos ajudando a cuidar do município. Então fizemos, na última terça-feira, uma assembleia emergencial de Pedra Azul. Participou dessa assembleia, 32 prefeitos estiveram lá. E as pessoas que estiveram lá com a gente convidou professores, conselho do Fundeb, quem pôde ir? A gente queria ouvir. Os prefeitos também pediram sugestões da população. Contei essa história que estou contando para vocês e perguntei o que nós podemos fazer para, pelo menos, assegurar o pagamento dos servidores. Porque a gente sabe que se as prefeituras não pagar, a crise vai ser ainda maior em toda a nossa região. Então, pessoal, dentro dessa reunião a gente ouviu muitos depoimentos. Mas um deles me doeu e me cortou muito o coração, e eu tenho certeza que cortou também o de Dona Fia, que é uma professora, que é da área da educação. Os professores, e não pediram segredo, eu posso falar aqui para vocês, de Divisa Alegre, o prefeito estava lá, sentado lá com a gente, e os professores viraram e falaram assim, olha, a gente sabe do esforço que tem feito o prefeito para nos últimos 3 meses, pagar 26% do nosso salário. A gente sabe que o prefeito tem se esforçado para pagar isso. Imagine qualquer um de vocês aqui receber só 26% do seu salário durante 3 meses. É um caos. E aí, nessa fala, a professora virou e falou assim, esse final de semana, a gente está lá fazendo uma barraquinha para poder conseguir alimentos, para poder doar para aqueles professores que não têm condição, né, de manter ali a sua cesta básica. E aquilo ali foi de doer e de cortar o coração. E não está muito longe não, está no Vale do Jequitinhonha, está na Divisa Alegre ali, acontecendo essa situação. Aquilo, para a gente, foi assim, o momento que eu mais senti a tristeza da reunião.
Os outros prefeitos também falaram do quanto estão atrasados seus salários, do quanto está difícil, e a gente sabe que quem trabalha merece, precisa receber. E é por isso que a gente está buscando soluções e alternativas. E depois de apresentar todas as soluções, tudo que nós já tentamos com o governador e que nada deu certo, a gente chegou ao consenso que ia fazer duas coisas. A primeira coisa que a gente ia fazer, e que nós vamos fazer, aliás, era propor uma lei, né, a nível do governo federal, para o gestor. Seja ele prefeito, o prefeito também tem a obrigação constitucional, que é repassar 7% do valor que ele arrecada para a Câmara Municipal, para a Câmara poder custear a sua despesa, né, como Poder Legislativo. Então nós também temos essa obrigação. Se a gente descumprir ela, imediatamente o juiz manda até afastar o prefeito do cargo. Agora o governador pode deixar de passar os nossos recursos. E nada é feito com ele. Nada foi feito com ele. Então a gente está reivindicando uma lei. Essa lei vai ser reivindicada a nível federal para criminalizar esse ato. O gestor que deixar, né, de repassar uma receita constitucionalmente prevista na Constituição, ele tem que ser imediatamente afastado, preso, né, e sofrer também pena de multa. Nós ainda queremos bloqueio de bens desse gestor. Parece que um deputado já propôs essa lei, né, já vai estar dando seguimento nisso lá, mas isso não é para agora. Isso não vai retroagir aos fatos anteriores, porque a lei penal ela não retroage para poder penalizar ninguém. Mas é uma garantia que talvez no futuro, se essa lei for aprovada, a gente não tenha mais isso que aconteceu agora. Sabe por quê, gente? Porque os recursos que nós estamos falando aqui é o recurso do ICMS. Para ficar bem fácil, para vocês entenderem, o ICMS é aquela porcentagem do valor das compras que nós fazemos. A gente vai no supermercado comprar 1 quilo de arroz, feijão, vai na loja comprar roupa, comprar um celular. Parte daquele imposto que é arrecadado ali, que vocês sabem que o imposto é muito grande, tudo, a gasolina que você abastece seu carro, parte daquele imposto é dos municípios. O Estado tem que recolher e repassar esse imposto. E parte ainda desse imposto forma o Fundeb, que é para a gente não só pagar professor, mas manter toda a educação. O que esse governo fez? Ele pegou esse dinheiro todo e ficou com ele. Às vezes ele soltava uma mixaria aí para as prefeituras para tentar enganar os prefeitos ou dividia como ele bem queria. Esse dinheiro, enquanto a gente está aqui falando, tem gente aí gastando nos barzinhos, gastando, comprando um lanche, alguma coisa, e está entrando dinheiro no cofre do Estado. Isso a gente não vê. Isso a partir do momento que o comércio arrecada, ele já pagou para o fornecedor aquele imposto embutido. O Estado já recebeu. O Estado recebe isso diariamente, esse dinheiro. Só que ele tinha que repassar para a gente de maneira, né, quase que trimestralmente, quase que semanalmente. Só que o Estado não passa. O Estado não passa esse recurso. O Estado está retendo esse nosso recurso desde janeiro desse ano. O outro recurso que o Estado está retendo é o IPVA. O IPVA é o imposto dos veículos, automotores, do carro, da moto que você tem, né, que você pagou lá para o Estado, e 50% é do seu município. O carro tem a placa aqui de Coronel Murta, 50% é daqui. Pois o Estado não retornou também esse dinheiro para Coronel Murta, ficou lá com ele esse dinheiro, ficou lá com ele esse recurso. Então ICMS, IPVA, a parte como Fundeb, que é nosso, que está lá na Constituição, que tem que ser repassado, o governador simplesmente rasgou a Constituição, rasgou a lei, não quis nem saber. Para ele não importa a lei. Foi um governo, me desculpe se alguém aqui votou no governador Fernando Pimentel, mas fez o pior voto da sua vida. Votou em alguém que não te respeita, votou em alguém que não respeita o povo de Minas. A eleição já passou, eu estou falando isso aqui com o coração aberto. A eleição já passou, não existe mais eleição. Esse governador, vocês podem ter certeza, não concorre a mais nada na vida dele. Ele vai ter tanto processo na vida que ele não sabe como que ele vai resolver isso. Fora os processos criminais que ele tem, da questão daquelas, não cabe falar aqui agora, das operações da gráfica da mulher dele, ele foi criminoso com o povo de Minas Gerais. Ele matou muita gente quando ele deixou de repassar a pactuação da saúde. A nossa saúde, desde o dia que nós assumimos em janeiro, que ele está retendo dinheiro dos PSF, dos programas de saúde da família. Mas aí, cada prefeito deu um jeito com o seu deputado ali, estava acontecendo isso. A gente foi levando, foi tentando. A farmácia básica hoje não tem medicamento, porque o governador não repassa a parte do Estado para a gente comprar medicamentos. Sabe? É um governo irresponsável, é um governo assassino. Eu falo isso todos os dias. É um governo que não tem caráter, que governou Minas Gerais de costa, mas principalmente de costa para quem mais precisa. Eu já falei isso, não é aqui com vocês não. Lá no Palácio da Liberdade, em cima de um carro de som, tem isso gravado. Ainda não era período, era fora do período eleitoral, ia começar as eleições, e eu dizia, governador, cumpra a sua palavra com a nossa população. E ele não cumpriu. E ele simplesmente ficou de costa para o nosso povo, e agora a gente está no fundo do poço. A segunda medida, e aí a dona Fia também vai estar lá com a gente, e assim, sabe, eu acho que deve ser muito difícil isso para ela, como é também para mim. É também para mim, mas eu sou, não é que a senhora é velha, viu, dona Fia? A senhora é nova também, mais velha um pouco do que eu,
Mas imaginem o que nós vamos fazer. A gente vai levar, cada prefeito, já tem 40 prefeitos confirmados, vai levar uma barraca, vai convidar quem quiser ir e vamos ficar lá de frente do Palácio da Liberdade. Que venha a justiça, que venha o governador, que venha alguém. Mas nós só vamos sair de lá quando o recurso do povo estiver garantido, porque não dá mais. A gente já fez tudo que podia, a gente já ajoelhou na BR-116, o prefeito de Caraí fez isso, simbolizando o nosso pedido, o nosso clamor, dizendo: governador, nós estamos aqui de joelho, é pedido para você pagar o nosso povo, e nem assim isso comoveu ele. Então vamos lá para Belo Horizonte, criar transtorno na capital, vamos fechar lá a rua de frente ao palácio, vai vir a polícia pedir para a gente, a gente vai continuar, vai ter confusão, vai ter problema, mas enquanto a gente não tiver uma resposta, a gente não vai sair de lá. Está marcado para o dia 19, isso aí já foi noticiado no jornal O Tempo, já foi noticiado em diversos jornais da região, e isso está decidido, a gente não volta atrás dessa decisão, a menos que o governador pague aquilo que ele nos deve. É uma decisão desesperada, mas se não pagar, gente, nós não temos como garantir o salário de vocês, e nós não estamos pedindo nada para o governo do estado, não. Nós estamos exigindo do governador que ele devolva o dinheiro do povo do Vale, que ele devolva o dinheiro da nossa região. Não quer pagar o Triângulo, não quer pagar o sul de Minas, tudo bem. Eles têm receita própria lá eles não passam a necessidade que nós passamos, não. Aqui nós já sofremos com a seca que assola o nosso povo, sabe? Que acaba com o homem do campo, que não deixa que a gente planta produzir. A nossa terra é boa, mas não produz porque não chove. Mas graças a Deus hoje estamos sendo abençoados com a chuva, né? Mas essa chuva é esporádica, ela não é todo dia. Então, pessoal, essa foi a nossa decisão, sabe? Se ele não quiser pagar o sul de Minas, o Triângulo Mineiro, a gente até entende. Olha como é rico. Olha, eles são ricos, eles são diferentes. Agora nós aqui não. Nós necessitamos dessas receitas que são nossas, não são dele. São a receita nossa, do nosso povo, da nossa gente. E a gente quer esse dinheiro nas prefeituras para a gente poder pagar os nossos servidores, garantir as escolas da nossa criança, comprar os remédios para o povo que está precisando, sabe? E eu estou aqui dando testemunho para vocês que qualquer prefeito que vocês perguntar vão dizer a mesma coisa. Quem é o prefeito que quer deixar de pagar um servidor, gente? Eu acabo de ser eleito. No mínimo eu tenho expediente de disputar a reeleição. Mas eu posso ser lembrado, assim como Dona Fia, os demais prefeitos, como os prefeitos que deu calote no servidor, que não pagou o servidor. Não pagamos porque o governador não cumpriu a sua obrigação com o nosso dinheiro. Nós não podemos fazer dinheiro, a gente não sabe fazer dinheiro, a gente não sabe imprimir dinheiro. O prefeito não tem esse poder. Então, ou o governador paga os nossos recursos, ou a gente vai ficar lá em Belo Horizonte, acampado. A gente não sabe nem como vai ser isso. Sabe que nós vamos para lá acampar. Vamos colocar nossa barraca lá e ficar lá e aprontar lá no estado, aprontar no bom sentido, de fechar a rua, de aguardar vir a imprensa, de vir alguém. Mas alguém tem que vir escutar a nossa voz. Nós já cansamos de nos calar e de aceitar de braços cruzados o descaso com o Vale do Jequitinhonha. Durante muito tempo, o nosso povo foi negligenciado. As políticas públicas não chegam no Vale do Jequitinhonha. O norte de Minas tem uma bancada grande de deputados lá, e eles conseguem levar quase tudo para lá. Ah, o norte também tem problema? Tem. Mas ninguém tem problema igual a gente, não. Porque aqui as cidades precisam das prefeituras. E se a gente não fizer essa ação agora, vai ficar muito pior. O que eu venho aqui dizer para vocês é o seguinte: olha, nós, os prefeitos, estamos preparados, estamos prontos para enfrentar o que precisar pelo nosso povo. E eu vejo isso no olhar de cada prefeito que esteve naquela reunião, na disposição que a Dona Fia colocou ali. E queremos convidar a sociedade, aqueles que puderem ir conosco, servidores da educação, vereadores, se juntem a nós nessa luta. Essa luta não é minha, o dinheiro não é para mim, o dinheiro é para o povo do Vale do Jequitinhonha. Se a gente não fizer isso, se a gente não tomar esse posicionamento, vai ser muito pior esse final de ano. Né? A gente vai, infelizmente, ver as pessoas não terem o seu Natal direito a fazer uma ceia com sua família, porque, como a professora da divisa disse, lá eles já estão fazendo na divisa um arraial, uma festinha lá, né, uma barraquinha lá, para poder conseguir comprar alimentos para o servidor da educação. Aquilo, para mim, foi de cortar o coração. Foi algo que eu escutei, que ficou gravado e martelando aqui dentro, porque nenhum professor merece isso, nenhum servidor merece isso. O servidor que trabalha, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser seu direito mínimo. Mínimo que a gente pode fazer é garantir o salário do servidor. E nós estamos fazendo tudo que a gente pode. É um vale, os prefeitos, cada um tem se empenhado o máximo para defender vocês. Gente, olha, não é o momento agora da gente ficar dividido. Ah, isso a prefeita está falando, é mentira. Não, não é mentira. É verdade. Se a pessoa quiser disputar a eleição amanhã ou depois com a Dona Fia, mas vamos disputar a eleição com propostas, com projetos. Agora nós temos que reconhecer que a situação de Coronel Murta é a mesma dos outros 51 municípios do Vale do Jequitinhonha.
Agora nós temos que reconhecer que não tem dinheiro porque o governador não pagou. A gente tem que estar junto agora com a dona Fia. A gente tem que estar junto agora com ela. Porque ela está lutando não é para ela, não. É por todos vocês. É para o povo de Coronel Murta. É para o povo da nossa região. E o momento da gente disputar a política vai chegar. E aí a pessoa apresenta a proposta dele, em 2020 ainda, apresenta a proposta, mas agora quem ama Coronel Murta de verdade não vai dizer que Dona Fia está mentindo, porque o que ela está falando é verdade, está acontecendo lá em Pontos Volantes, vai acontecer, está acontecendo aqui do lado de Araçuaí, está acontecendo em Vixe da Lapa, está acontecendo em toda a região, basta vocês fazerem a visita, vocês vão verificar. E aqui em Coronel Murta, até hoje não tem salário atrasado, não é isso, Dona Fia? Até hoje não atrasou o salário de vocês. Se vocês forem na divisa, vocês vão ver o que está acontecendo lá, na divisa Alegre. Se vocês forem em outras cidades, no Jacinto, sabe, em Santa Maria do Salto, onde já tem 3 meses de salário atrasado, na Itinga o salário está parcelado. Estou falando isso aqui de prefeitos amigos meus que não estão pedindo segredo, que é verdade. Não é culpa deles que o salário está atrasado ou está parcelado, não. A culpa é do responsável do governador, que não está pagando aquilo que ele deve. Bom, nós vamos lutar por vocês. Estamos pedindo nesse momento é a compreensão de cada um. E aquele que quiser e puder ajudar, se junte a nós. Vamos lutar também. Agora, não adianta ficar querendo jogar pedra e fazer disso uma situação política, né? Porque a Dona Fia não tem culpa de nada do que está acontecendo, nem ela, nem nenhum prefeito agora. Na hora que chega a eleição, lá em 2020, aí a pessoa chega e fala o que ele quiser falar, e promete, faz o seu plano de governo e apresenta. Se vocês acharem que o melhor plano de governo é aquele, então vamos todo mundo seguir com ele. Agora, no momento agora, quem ama de verdade o Vale do Jequitinhonha vai estar do lado de quem está lutando pelo Vale. Quando a gente levantou lá a possibilidade dos prefeitos acamparem, lá em Belo Horizonte, Dona Fia foi uma das primeiras a levantar a mão e disse que iria. Então eu estou aqui hoje com ela por isso, pelo companheirismo dela, pelo compromisso dela aqui com você. Eu venho dizer isso para vocês, aqui vocês têm uma prefeita aguerrida, uma prefeita que tem coragem e que não mediu esforço até agora de lutar pelo seu povo. Quem vê ela desse jeito, com essa fala tranquila, com essa fala serena, não sabe o quanto que ela tem lutado por Coronel Murta nesses dias escuros e de dificuldades que nós estamos atravessando em Minas Gerais. Mas eu tenho certeza que o Vale do Jequitinhonha vai sair mais forte disso, porque a gente está disposto a ir para lá, e a enfrentar o que tiver de enfrentar para a gente garantir o salário de vocês. Então, gente, muito obrigado, boa noite, isso é o que eu gostaria de dizer a cada um de vocês aqui. Sabe as palavras do Dr. Leandro Santana. Agora, nesse momento, vamos ouvir a nossa excelentíssima senhora prefeita Amarílis Santos Lima, Dona Fia. Eu quero agradecer a você, Leandro, porque você foi muito claro nas suas palavras, foi muito feliz nas colocações, porque colocou a população de Coronel Murta inteirada daquilo que a gente está vivendo. Eu queria dizer a vocês, não tem nada mais difícil do que você perceber a ânsia de um secretário em ir além, em fazer mais e ter que ser freado o seu impulso de trabalho devido à falta de recursos. Isso dói na gente. Perceber que alguém quer fazer pelo município e nós temos que limitar aquela vontade de trabalho porque não temos condição de colocar nas mãos dele o instrumento para o trabalho para trazer mais satisfação para a população local. Isso dói na gente, isso é difícil, mas nós temos que carregar esse fardo. E esse fardo, gente, ele não é só meu. Ele é nosso, porque todo recurso que o governador do estado bloqueia dos municípios faz a diferença para cada um dos cidadãos. É algo que cada cidadão poderia ter direito em ser melhor atendido e não é. Então, faz a diferença, não
não para uma pessoa que está ocupando um cargo, mas para toda a sociedade e principalmente para aquele que mais precisa. E quando nós falamos não, quando alguém nos procura e somos obrigados a dizer não, saibam que aquele não, muitas vezes, dói muito mais na gente do que na pessoa que vai escutar. Porque ao dizer não, nós sabemos por que estamos negando. E às vezes a pessoa não entende a profundidade da gravidade do problema que estamos enfrentando. E por isso talvez ela não vai entender como aquele não é doído, mas ele se torna necessário, porque nós não sabemos fabricar os recursos. Os recursos não são fabricados por nós. Os recursos são adquiridos com a parcela de colaboração de cada cidadão, como o Leandro explicou muito bem aqui. Os recursos são adquiridos com a participação da sociedade. O capital de giro dentro de uma cidade é que mantém essa cidade funcionando. Porque os recursos vão e devem voltar. Só que os recursos estão indo, mas eles não estão chegando. Quando a gente recebe a informação sobre o FPM que vai chegar, a informação vem assim: o município receberá tantos R$1.000, já deduzidos os 20% do Fundeb. Aqueles 20% fazem parte do valor que o município teria que receber, mas eles são deduzidos antes desse recurso chegar aos cofres do município. E aquele recurso que vai para o Fundeb não está retornando para o município. E isso tem causado um problema sério dentro da nossa administração. Por que isso tem causado um problema na nossa administração? Porque até hoje nós estamos com o pagamento dos servidores em dia. E isso trouxe para a administração um desequilíbrio nas contas do município, porque até então nós estávamos com as nossas contas em dia. Hoje eu convidei alguns comerciantes para virem aqui, porque hoje nós temos contas a pagar. E essas contas que nós temos a pagar não é por irresponsabilidade nossa. É porque o recurso não se faz presente nos nossos cofres. Então isso faz falta para todos. E eu agradeço muito àqueles que são compreensivos, que são solidários com a nossa situação. E até com aqueles que não entendem a situação. Porque talvez através deles nós podemos perceber que uma parcela grande da população está insatisfeita ou não compreende a gravidade do caso até o limite que nós estamos suportando. Muitos não entendem que o senhor governador do estado, Fernando Pimentel, está crucificando a população. Porque a falta do repasse tem reflexo nos pacientes da área da saúde, na criança que estuda, naquele que depende de uma estrada melhor para trafegar. A semana passada, os alunos da Mutuca ficaram 3 dias sem aula. E os alunos da Mutuca ficaram 3 dias sem aula porque o combustível está cortado para determinados serviços do município. Eu não vi uma postagem falando que a culpa é do governador do estado que não está pagando o Fundeb. A culpa é da administração municipal. A administração municipal conhecia aquela realidade, sabia da estrada, mas não dispunha de um recurso extra para abastecer a máquina para ir fazer o serviço. É essa a nossa situação, é essa a nossa realidade, é esse o peso que nós estamos carregando
com a consequência da falta dos recursos. Porque o recurso do Fundeb, que hoje já supera, entre o principal e os juros, já supera R$1 milhão. Isso sim, dinheiro. A suplementação que eu pedi na Câmara não era dinheiro, era uma movimentação financeira dentro das fichas do orçamento. Agora, 1 milhão e mais de 100 mil é dinheiro que deixou de chegar a Coronel Murta. E nós precisamos da compreensão dos senhores para sofrermos menos com essa situação. Porque se nós permitirmos que o descontrole, que a revanche, que a raiva tome conta de nós iremos nos desesperar. Nós precisamos muito da força divina, da compreensão que o Espírito Santo possa nos dar, para entender que nos momentos de crise nós precisamos nos unir uns aos outros. Quando você está com medo de algo, você não corre para um canto onde você fique sozinho. Você corre para um lugar onde você possa ter companhia. E no momento da crise e da dificuldade, nós precisamos estar unidos, juntos, para nos fortalecermos. Se esse problema que estamos vivendo, nós não o causamos, mas nós somos vítimas, nós somos a consequência de um ato impensado de alguém. Eu penso e repenso, eu não sei para onde vai esse recurso que teria que vir para o município. Mas eu enxergo que isso traz para o nosso município um descontrole muito grande. Como eu falei das dívidas. Por que nós temos dívidas hoje? Porque o Fundeb é um recurso destinado ao pagamento de professores. Mas como ele não está chegando, nós temos usado recursos de outras fontes para pagar o professor. E com o recurso de outras fontes, que seriam para pagar fornecimento, para pagar o combustível, para pagar os plantões médicos, como esse dinheiro nós estamos usando para pagar o salário, nós estamos acumulando dívidas. Então eu tenho uma notícia que não é tão boa para os professores hoje. Nós chegamos ao limite da possibilidade de fazermos os pagamentos com outras fontes. A partir desse mês, nós só poderemos destinar à folha de pagamento dos professores os recursos que chegarem provenientes do Fundeb. Vocês poderão ver, no dia do pagamento, pessoas que trabalham na educação e que recebem do Fundeb 40, receberam um pagamento integral e às vezes o professor recebeu um pagamento parcelado. Por quê? Porque às vezes aquele que recebe do Fundeb 40, nós poderemos ter caixa para fazer um pagamento integral. Eu não estou falando que teremos, estou falando que poderemos ter. E pode faltar para o pagamento integral do professor. Então, a partir desse mês, teremos possivelmente parcelamentos e os pagamentos serão feitos dentro da possibilidade, porque não temos mais como extrair recursos de outras fontes para fazermos o pagamento dos professores. É uma notícia boa? É uma notícia que eu gostaria de dar para vocês? Não, mas é a verdade. E essa audiência pública, ela foi marcada com o objetivo da transparência, de trazer até vocês a realidade que estamos vivendo. Mais uma vez eu agradeço muito ao colega Leandro por ter sido tão claro, por ter falado da nossa caminhada. Nós começamos uma reunião lá em Taubim, quando foi criado o Vale. Naquele dia já ficou agendada a reunião com o governador. Depois tivemos reunião em Capelinha. Nós tivemos várias reuniões, uma sequência de reuniões.
todas elas com o mesmo objetivo, mas todas elas, o eco provocado não atingiu o nosso objetivo. Então nós vamos passar para vocês hoje os números para que todos saibam a nossa situação, que poderia ser muito melhor se os recursos estivessem chegando. A dívida do Estado de Minas Gerais com os municípios passa de 9 bilhões de reais. São 9 bilhões e 700 milhões a dívida do Estado com os municípios mineiros. Agora nós vamos ver Coronel Murta. Coronel Murta é o patamar de município com o índice mais baixo, que é o coeficiente 0,6. Bem, ali nós temos recortes de jornais com possibilidades para o final do ano. Os municípios podem chegar ao final do ano no vermelho, com a possibilidade de não terem condição de pagar o 13º e o pagamento de dezembro. Então, 9 em cada 10 cidades vão fechar o ano do vermelho. Mas eu falei lá em Pedra Azul essa semana, eu acredito que no Vale do Jequitinhonha, praticamente quase 100% deve chegar a isso. Por quê? Porque as nossas cidades aqui do Vale, elas não têm receita própria para manter todos os gastos. Então, nós dependemos dos recursos que são repassados pela União e pelo Estado para assumirmos os compromissos do município. Salário 13º sob ameaça. Os servidores de Minas ainda não sabem quando vão receber salário e 13º. Mel que está avisando ali que é a notícia de ontem, essa que passou aí. Aqui eu olhei uma foto que foi tirada lá em Pedra Azul. Os prefeitos que lá estavam, 32 prefeitos. No movimento a ser feito em Belo Horizonte, Leandro recebeu a adesão do prefeito lá de Curral de Dentro, que estava em Pedra Azul, fazendo parte da reunião lá. Dívida com o Coronel Murta. Olha, gente, no mês de junho, essa dívida começou em 17 de abril. Vejam bem, 17 de abril, os repasses do Fundeb começaram a ser parcelados. E se a gente vê um gráfico com o recurso do Fundeb, a gente percebe que aí ele tem um declive acentuado. No mês de junho, quando a ANM começou a fazer a divulgação desses números, o Coronel Murta estava com 500 mil reais do Fundeb em atraso. Hoje, a dívida do Estado com o Coronel Murta referente ao IPVA e Fundeb CMS atinge o principal R$ 992.153,32. Mais 88 mil de juros supera a casa de R$ 1 milhão. Então isso significa que pagamentos de 3 meses a prefeitura arcou com recursos de outras fontes, porque seria o suficiente para pagar 3 meses. Então aí são os juros, 88 mil. Transporte escolar. Os municípios têm direito a 10 parcelas do transporte escolar. Recebemos esse ano 5 parcelas, recebemos com atraso e temos agora 4 parcelas vencidas, porque são 10 parcelas anuais. Então, a dívida hoje, R$ 71.312,19. O total da educação, juntando transporte escolar, juros da dívida e o principal dela,
há um débito de R$ 1.151.709,16. A saúde, eu falo que a saúde caminhou em 2017, 2018, através de recursos que nós recebemos de emenda parlamentar. O deputado Rodrigo de Castro foi quem nos estendeu a mão nesse sentido. Foi quem nos ajudou. A dívida hoje, R$ 1.633.018,70. É o que o Estado deixou de repassar para Coronel Murta. Gente, esses dados não foram colhidos pela nossa contabilidade. Esses dados, eles estão sendo divulgados em todo o Estado de Minas Gerais pela Associação Mineira de Municípios, pela AMM. Todo o Estado de Minas Gerais tem acesso a essas informações. Todos conhecem esses números. Assistência social. O piso mineiro de assistência social é um recurso que a Secretaria de Assistência Social pode usar para ajudar a população. Às vezes, uma pessoa que passa por uma situação difícil pode usar esse recurso, que é o piso mineiro. Nós temos, o município de Coronel Murta tem 2 parcelas de 2016 sem receber. Em 2017 recebeu 2 parcelas e em 2018 até agora nós não recebemos nenhuma parcela. Muitas vezes a gente recebe lá um pedido feito pela assistência social para ajudar uma família e muitos deles ficam lá sem uma resposta afirmativa por falta de recurso para o atendimento. A situação é essa. O recurso do piso mineiro que não chegou e não sei se tem plano de chegar, porque o ano passado e esse ano não chegou. ICMS de determinadas datas ali, 25/9, 16 e 30/10. R$ 190.526,37. Então, o total da dívida do Estado de Minas Gerais com o município de Coronel Murta é R$ 3.140.118,55. Então, gente, essa é a razão de termos, às vezes, parcelado o salário, mas fazendo o possível para pagar dentro do mês e feito o possível para, dentro das nossas possibilidades, atender os compromissos que temos de fornecimento de material para o município, de abastecimento, mas estamos com dívida, como disse a vocês. Essa é a nossa situação. Eu não estou falando que é a minha situação, é a nossa, porque é a situação do município de Coronel Murta. Então, gente, nós estamos aqui querendo a solidariedade de vocês, a compreensão de vocês, porque nesse momento de crise, para nós atravessarmos essa crise, precisamos muito uns dos outros. Se nós não podemos oferecer muito, às vezes a gente oferece a compreensão, a audição. Você ouve a pessoa. Quantas pessoas me procuram? Eu não tenho como atender. Eu procuro ouvir essa pessoa. Porque às vezes é a única coisa que eu posso oferecer naquele momento. Não posso às vezes oferecer mais nada. Mas, nesse momento de crise, se nós não estivermos prontos para estender a mão para o outro, vamos criar um município que vai se transformar em um verdadeiro caos. Eu quero agradecer muito àqueles que trabalham e sofrem pelas consequências dessa falta de recurso,
mediante um trabalho que gostariam de apresentar de uma forma melhor para a população. Quero dizer o meu muito obrigado, do fundo do coração. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar a força, a paciência e a vitória depois de tudo isso que nós estamos passando. Muito obrigada a vocês. Inicialmente estava inscrito todo o secretariado municipal, cada um iria trazer uma mensagem, mas por até questões já esclarecidas, algumas informações que seriam prestadas pelos secretários, nós vamos estar colocando no site do município. E eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, nós temos só uma ficha ali de perguntas, daqui a pouquinho eu vou estar lendo. Existe um serviço disponibilizado no site do município e, infelizmente, eu preciso falar isso. Até hoje, a população, ninguém nunca usou. Não é por falta de divulgação, porque quando foi implantado, nós fizemos uma ampla divulgação nas redes sociais e no próprio site do município, que é o ESIC, onde o cidadão, qualquer cidadão coronelmurtense, pode entrar no site do município, fazer a sua pergunta, a sua crítica ou sugestão ou solicitação de algum serviço. Imediatamente nós temos acesso a essa demanda e transmitimos essa mensagem para cada secretário responsável ou para cada setor do município responsável. Nós temos prazo para responder, a pessoa tem prazo para rebater a resposta, e isso é tudo muito uma maneira correta de fazer as reclamações, sugestões ou solicitações. Então, gostaria aqui, mais uma vez, de deixar claro que caso alguém não queira fazer alguma pergunta aqui hoje e queira usar o ESIC, é só entrar no site do município, lá tem o link para o ESIC, onde você faz um breve cadastro e manda a sua demanda para os meios de comunicação da prefeitura, ok? Então, como chegou somente uma solicitação, eu vou ler e depois eu passo para a dona Fia responder. Sabemos que a situação de Minas Gerais é precária, assim como o Brasil em todo vem sofrendo uma grave situação devido ao mau uso de dinheiro público, de políticos sem compromisso com o povo brasileiro. Sou ACS e estamos com salário defasado há 4 anos. Após várias tentativas de um aumento salarial, conseguimos o reajuste dividido em 3 anos. 2019, 1.250, 2020, 1.450, 2021, 1.550. Depois de votado e aprovado pela Câmara e Senado Federal, o presidente Michel Temer vetou. Mês passado, a Câmara e o Senado Federal derrubou o veto. Houve reclamações da Associação dos Prefeitos de todo o Brasil. A pergunta é, como vamos ficar? Sabemos as dificuldades dos municípios, mas não temos culpa dos desmandos do governo estadual. A crise é geral. Mas é justo o Senado aumentar o salário dos ministros do STF mais de 16%, se o salário atual deles é de 33 mil? Não entendemos. Espero que melhore para todos. É dinheiro de ouro fino. Eu vou responder a pergunta da Eliane, assim, primeiro que ela falou das associações, né? Que os prefeitos de todo o Brasil reclamaram do aumento concedido pela Câmara e pelo Senado Federal para o ACS. Na verdade, Eliane, o prefeito não reclamou do aumento, não. Não foi isso que os prefeitos reclamaram, não. O negócio é que a União, ela cria um benefício, os deputados jogam para a plateia, né? Vamos agora aumentar o salário do ACS, ótimo. Mas eles não repassam todo o salário para a gente poder pagar. O que acontece é que eles criam lá o benefício, igual ao aumento de salário, e não repassam o valor para a gente poder pagar. Cria só um encargo. Não, o salário aumentou. E de onde nós vamos tirar esse recurso para poder pagar vocês? Não que o ACS não mereça ganhar R$1.500. Eu acho até que é pouco. O ACS, que anda no sol a sol, deve ganhar R$2.000. Mas quem tem que repassar o recurso é a União, que está lá com todos os nossos impostos.
No último aumento que eles deram, que acho que foi de 1.100 e alguma coisa, 122, R$1.014, eles passaram R$1.014. Agora, e os 22% do INSS? Quem que está arcando? O município, sem ter condição de arcar. Então eles têm que passar o aumento, ótimo, R$1.500, que passa os R$1.500. Agora passe R$1.500 mais os 22% do INSS, porque nós temos também que pagar o INSS. A gente não acha justo o que eles fizeram, não. Está errado. Tem que repassar tudo. Se repassar tudo, ótimo, porque o Estado está lá, né? Cheio de recursos, cheio de dinheiro. A União está lá arrecadando todos os impostos, mas não passa para a gente. E o que o Senado está fazendo é injusto mesmo. Aumentando o salário deles, deputado, aumentou agora o salário. O Brasil está numa crise. E parece que o judiciário, eu sou advogado, e estou decepcionado com o judiciário a cada dia mais. Parece que o judiciário, né, assim, eles estão em outro país. Acabam de conceder um aumento para eles mesmos. Um aumento que vai ter um efeito cascata em todas as outras faixas salariais. Isso aí está destoando da realidade. Nós também somos contra isso, assim como toda a sociedade é contra. A gente precisa agora reconhecer que o país está em crise, está em dificuldade e que todo mundo tem que contribuir, principalmente o judiciário, que detém os melhores salários do nosso país. Então, Helene, respondendo para você e para todo o ACS, eu valorizo muito o trabalho do ACS. Acho que o ACS é aquela pessoa que primeiro chega à casa dos nossos cidadãos. E o ACS merece sim ser valorizado. Mas o Estado, antes de criar a obrigação, passar para o município, ele precisa indicar a fonte do recurso e dizer, olha, a gente vai passar os R$1.540, porque eu acho que não devia ser dividido, devia ser de uma vez, e o INSS também. Já que o Estado gasta com outras coisas que não deveria estar gastando, né? Então, o momento é esse. O prefeito, os prefeitos, as associações ficaram chateados porque a gente sabe como funciona. Cria um encargo, a obrigação e fala, resolve o município. Resolve. Resolve como? Estão confiscando os nossos recursos. É impossível. E aqui a gente tem que ser sincero com o outro. A gente tem que olhar um no olho do outro aqui e dizer, olha, é isso que acontece no Brasil. As pessoas usam a desinformação para jogar o povo contra os políticos. Porque a política é boa, gente. Depende de quem faz. Eu tenho certeza que muita coisa boa tem acontecido aqui em Coronel Murta, como também tem acontecido na nossa cidade. Infelizmente, a gente está sendo, tendo as nossas receitas cortadas, retidas, confiscadas por esse governo que ele está. E quando se cria uma obrigação lá, tem que se criar e indicar também a fonte do recurso. Dizer, olha, prefeito, é R$2.000 de salário, está aqui o dinheiro, paga o ACS lá, olha, vamos pagar com muita satisfação, com muita alegria, por sinal, porque o nosso ACS, principalmente o ACS aqui do Vale do Jequitinhonha, que trabalha num sol escaldante, né, que deveria receber também um auxílio maior por conta do sol, né, teria que receber um salário até diferenciado, não poderia pagar igual o ACS que trabalha no sul de Minas, que o clima é outro, é um clima melhor, é um clima mais tranquilo, temperado, aqui não, aqui é debaixo de sol escaldante. Tem que receber de maneira diferenciada o nosso ACS. Agora, esse dinheiro tem que vir da União, que é quem está com recurso. Não impor ao município a obrigação, já que nós temos tantas. Espero ter respondido, Belém. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Vamos abrir espaço aqui, caso algum secretário queira fazer alguma informação, trazer alguma informação. Algum servidor que também tem alguma informação para estar prestando? Durante toda a audiência foi redigida uma ata, mas se a gente for ler a ata, vai ser um pouco cansativo, porque vamos repetir tudo que foi falado aqui. Nós vamos estar disponibilizando também, aí eu faço novamente um convite, divida o tempo um pouquinho, tira 5 minutos, sai do WhatsApp e vai no site do município, porque lá tem muita informação. E as informações no site do município são informações oficiais. Tá bom? Então, quando ouvir falar alguma coisa, dá uma checada, procura lá fake ou fato, né? Vai no site do município para ver se realmente tem alguma informação oficial lá. Então, nós vamos colocar no site também do município a ata da reunião de hoje, vai estar disponibilizada lá também. Ok? Então, neste momento, agradecemos a presença de cada um de vocês que atendeu o nosso convite, que deixou seus afazeres, aconchego do seu lar, para vir aqui, de uma certa forma, até para juntos solidarizarmos com essa questão que aflige todos nós. Nosso muito obrigado, tenham todos uma boa noite.